sou Bel Cristine, esse é o seu podcast Estúdio 1 e hoje o assunto é atemporal e é sempre um assunto em alta. Vamos falar de educação. Ele é professor há 23 anos, formado pela UFSC em matemática. Ele é gestor em educação pós-graduado, também pós-graduado em ciências, casado, garopabense, tem 2 filhos e é gestor também da José Rodrigues Lopes, escola estadual aqui na cidade de Garopaba, desde 2016. João Batista Torquato Júnior. João Batista, seja bem-vindo ao nosso Estúdio 1. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos, né? Acho que foi uma surpresa esse convite, tá? Bem claro, né? Me surpreendeu quando tu mandou mensagem lá e eu disse, opa, vamos ver o que vai dar, né? Educação é uma coisa estranha de se falar, tá? Não é uma coisa assim, é uma coisa subjetiva. Diverge muitas opiniões, né? Mas a gente vai falar sobre assuntos muito importantes hoje, muito interessantes. Eu conheço o João Batista, já me deu aula de matemática na SAAD, que é uma outra escola estadual aqui em Garopaba, que fica no bairro Campo Duna. Um cara super inteligente, super esclarecido. E eu quero saber aquilo que eu sempre pergunto para os nossos convidados quando eles vêm aqui. O que é que te levou para esse ramo da educação 23 anos atrás? Por que matemática? Por que essa matéria, essa disciplina, esse conteúdo? Era um sonho teu de criança ser professor? Como é que isso entrou na tua vida? Então, vamos lá, então. Voltando ali, sou o João Batista, né? Vou contar um pouquinho da história. Sou do Capão. E na época que eu era criança, eu não queria ser professor. Bem claro, eu queria ser engenheiro naval. Olha só. Só que engenheiro naval só tinha no Rio de Janeiro na época, tá? Então, isso morreu pelo caminho. Aí, chegou em 94, eu passei no Cefet, não fui, desisti de ir e tal. E aí, disse, vou fazer. E aí, fiz o vestibular federal e fui para matemática. Ok. Eu era bom em cálculo, mas aquilo que a gente pensa que matemática que se aprende na escola não é a matemática que se aprende na universidade. São coisas, são universos diferentes, tá? Mas isso me agradou, tá? Quando eu entrei, comecei a fazer, a princípio fui, não era um sonho ser matemático, bem claro, não era, meu sonho não era ser professor, era ser engenheiro. E aquilo me encantou com o tempo, tá? Então, quando eu fui para a sala de aula a primeira vez, que foi em 2000... E aí, como é que foi isso? Tremi igual vara verde, igual todo mundo. Nossa, tá? gente. E tu lembra a turma, para quem tu lecionou, qual era o ano, assim? Era para ensino médio e oitavos noturnos, tá? Nossa, mas já chegou na fogueira. Na fogueira, mas não assim. Então, vamos voltar para o que me encantou. No momento que você é professor, você dá direito a outras pessoas sonharem. Sonhar o seu sonho, né? Eu sonhar o meu sonho é uma coisa. As pessoas conseguir que as pessoas tornem o seu sonho realidade é outra situação. E é isso que o professor faz. Ele torna sonhos virarem realidades. Seja, eu sou matemático, mas eu vou produzir uma jornalista. Exatamente. Eu sou um matemático e vou produzir um cara que é médico. Então, já passou todas as profissões pela minha mão. De médico a servente. Mas cada um foi no seu ritmo e escolheu o seu caminho. Claro. A gente não escolhe o caminho pelo outro, o outro escolhe por si. Isso. Mas o sonho de cada um, ele é independente daquilo que eu penso. Então, a educação, ela faz muito isso, você sonhar. Claro que alguns sonhos, às vezes, ficam para trás e você substitui por outros desejos. Não sonhos, mas desejos. Porque o sonho fica guardado lá ainda. Tá? Então, assim, acho que o que leva e o interessante de ser o professor é isso, é ver os outros sonharem e realizar seus sonhos. Que é diferente de qualquer outra profissão, porque o médico, ele vai lá, salva a pessoa. Né? Ele dá vida, ele faz salvar a vida. O professor não, o professor ele consegue fazer com que aquela pessoa salve a vida, que o outro construa a casa, que o outro faça jornalismo, que o outro seja arquiteto. Então, todos passam pelo todos professor. Passam por ali. Todos passam pelo que é um diferencial. Né? E eu acho que a escola, ela tem muito isso. Ela é a sociedade dentro da sociedade. Que todo mundo que constrói a sociedade passa ali dentro. E é isso que me encantou. É verdade. Seja o bandido e seja o médico. Todos passam na escola. Né? Então, assim, a realidade da escola, ela é a sociedade em miniatura. Então, é isso que nos encanta a cada dia que passa. Isso é matemática. E ciências, como é que surgiu? Ciências porque, assim, abriu uma pós-graduação gratuita pelo IFSC e abrangia a área das exatas também. Também me agradou. Fui lá, fiz. Ele gosta de exatas, não é? Eu não gosto de exatas, assim, eu sou muito
eu leio muito parte de política. As pessoas dizem que o Diário Oficial é um jornal que não existe. Eu leio muito Diário Oficial, então me interesso por política no geral, tá? Mas não gostaria de ser advogado, por exemplo. Então, eu não tenho paciência de ler o Código Civil. Tá? Não tenho. E também não teria paciência de ser psicólogo, porque tu ouviu o outro problema do outro para absorver também aqueles problemas dos outros para ti também. Fica retendo. Fica retendo. Acho que o psicólogo tem que ter um psicólogo pra ele também. Tem que. Tem que Eu acho que o psicólogo tem que ter um psiquiatra, na verdade. Tá? Então, assim, são coisas que aparecem e a gente vai construindo. Né? E aí tu vai perguntar por que gestão escolar. Então, tenho certeza. Óbvio, porque eu fico muito curiosa. Como que um matemático cai numa gestão de uma escola que tem em torno de 1.000 alunos, que atende jovens do 6º ao 9º ano, que é aquela fase uau. Como é que tu veio parar na gestão escolar? Como é que isso aconteceu na tua vida? Então, vamos lá. A gestão escolar era um pré-requisito para te concorrer para ser gestor escolar naquele período. O governo do estado, em 2015, lançou um decreto, na qual dizia o seguinte, quem quiser, em 2013, desculpa, em 2015 foi a eleição, em 2013 o decreto. Todo professor que queira ser gestor escolar deveria ter pós-graduação em gestão escolar. Então, não tinha outra opção de não fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, todo mundo que hoje é diretor de escola, ele tem gestão escolar. Se ele não tem, ele não pode nem concorrer. Tá? Então, eu tive que fazer, contra a vontade, mas tive que fazer. Sim. Aprendi um monte? Aprendi. Tudo que se faz, aprende coisas novas. E como cheguei em ser diretor? Eu tive um convite uma vez, há muito tempo atrás, por um político para ser diretor. E aí ele me chamou lá e eu disse, um dia eu serei diretor, mas não por indicação política. Porque eu acho que quando você vai por indicação política, você fica o rabo preso. E você deve a alguém alguma coisa. Independente se é favor, deve alguma coisa a alguém. E aí, quando houve essa oportunidade, os professores abarcaram, assim, disseram, vamos, João. Aí o João foi. Se ia dar certo ou não, aparentemente deu certo. Estou 8 anos. Né? Claro que tem erros e acertos, que gestar uma escola é bem complicado, tá? Porque não são pessoas que eu convidei a entrar, são pessoas que têm que estar ali. É diferente. A empresa, a Pix TV, convida aqueles que têm interesse a trabalhar com eles. Eu não convido o aluno a estudar comigo. Ele é obrigado a passar por ali. Tem uns que gostam e outros que não gostam de escola. E isso pesa. Isso são diferenças que as pessoas ainda não entenderam. Né? Porque assim, a escola é para todos. Concordo que a lei é escola para todos. Mas todos são para a escola. Entendeu? Eu estou ali obrigado. Tu gostaria de estar aqui obrigada? Não. Não. Então, tu vai ficar 4 anos ali ou 8 anos ali, obrigado. Porque se tu não ficares, as pessoas vão te punir com o Conselho Tutelar, Ministério Público se envolve. Não. Então, tu obriga uma criança a ficar num espaço que não quer, às vezes. Não são todos, né? Tem 2% de alunos que realmente não gostam da escola. E é normal. Eu não sou obrigado a gostar de jornalismo. E tu não é obrigado a gostar de matemática. Mas temos que conviver no mesmo mundo. Entendeu? Então, assim, a gestão escolar vem para a gente, e o convite feito, e a gente foi eleito com 1.300 e poucos votos, e o outro candidato fez 500 votos, por uma decisão que as pessoas queriam uma mudança. E eu assumi uma mudança. Qual era essa mudança que tu acha que as pessoas queriam, assim, na gestão da escola? Olha, as mudanças, cada um... É porque, assim, cada pessoa tem um ritmo diferente de trabalho. Isso, tem uma personalidade. Ninguém está errado na sua gestão. Ninguém erra na sua gestão. Ponto. Começa por aí. Há coisas que eu não posso concordar e eu posso não concordar. Eu posso ser um diretor que faça mais obras e dê menos atenção ao aluno. Eu posso ser um diretor que dê mais atenção aos alunos e menos obras. Então, cada pessoa vai achar que eu sou melhor ou pior, depende do que ela quer. Claro, sim. Então, não existe gestão ruim. Existem pontos que você... que você diverge de quem está na gestão e acaba criando antipatia e você faz uma mudança com uma pessoa tentando fazer aquilo que divergia com o outro, passa a convergir agora. E isso houve a convergência. Havia umas coisas que os professores não concordavam e isso hoje se converge para um único lugar. Entendeu? Então, assim, não houve erro de ninguém e nem acerto de ninguém. Todo mundo que trabalha para o bem de todos. Mas cada um trabalha do seu jeito. Sim. Entendeu? Sim. Gente, até porque eu não sou de falar de gestões anteriores. Sim, tudo mais focado no teu porque trabalho. Assim, eu digo bem claro assim, e havia divergência, havia.
Porque quais são, também não há critério de... Não há necessidade de eu estar conversando quais são. Não vem ao caso. Não vem ao caso, mas havia divergências. E essas divergências fizeram com que eu me animasse a concorrer. Entendi. Ponto. Esse foi o ponto. Eu sou bem saudosista, tá, gente? Eu sou bem saudosista, professor João. Eu gosto de lembrar. Hoje eu tenho 32 anos, eu posso falar na minha época. Na minha época. E eu queria falar justamente sobre isso, porque tu pegou uma fase como professor de uma geração, de várias gerações, né? E hoje tu tem uma geração nas mãos como gestor de uma escola gigante, que é José Rodrigues Lopes. Quais são as principais diferenças dessas gerações, os desafios de cada geração? Eu vejo vou defender, tá, gente, minha geração, que eu acho que a minha geração, ela era um pouco mais flexível, era uma geração... Não, pelo amor de Deus, deixa eu defender. Mais tranquila, né? E a questão do uso das telas, a questão do entretenimento, do lazer. Como é que tu vê as diferenças dessas gerações dentro do âmbito escolar? Então, vamos pontuar algumas coisas, tá? Vamos. Até 2005 ou 2003, ali, só existia ensino médio na José Rodrigues. Acho que você foi a primeira turma de ensino médio da SAAD. Acho que foi a primeira ou a segunda. Foram as tá? primeiras. Isso, tá? Então, todo mundo estava na José Rodrigues. Isso. E, de qualquer maneira, até 2005, 2003, se eu não me lembro da data correta, todo aluno de Garopaba, do ensino médio, vinha para José Rodrigues. Então, a José Rodrigues era uma escola, até 2003, com 2.000 e poucos alunos. Até uma época que chegou a 3.000. Tá? E a dona Nadir é a diretora. Né? A Nadir, a Named, esse pessoal aí. Quando eu assumi a José Rodrigues em 2016, era 1.600 alunos. Em 2016, 2006, era 1.600 e quase 1.700, mais ou menos. Em 2017, houve a quebra. A José Rodrigues se quebra em duas, e fica José Rodrigues e se cria a Luiz Carlos Luiz. Isso. Aí o médio vai para Luiz Carlos Luiz e fica um pouco do médio na SAAD. Divide, tá? Então, eu fico só dos alunos de sexto ao nono ano. Então, são épocas diferentes. Então, eu estudei na José Rodrigues de 90 a 98, do sexto ao terceirão. Qual a diferença de uma geração, aquela geração para a tua, por exemplo? A nossa, ninguém tinha moto. Vamos comparar assim, tá? Um ou outro tinha moto, ninguém tinha, que a tecnologia da época tem uma moto. Isso. Na tua época, já mudou um pouquinho. Alguns tinham celulares, mas todo mundo tinha carro. É difícil o pai que não tinha carro ou uma moto. Na minha geração, poucos pais tinham carros e motos. Então, são tecnologias diferentes, né? Hoje, o aluno, ele nasce com celular. Todo mundo tem um celular desde bebê. O pai, às vezes, deixar a criança em silêncio, dá um celular com a Peppa Pig lá passando, para ele ficar olhando ou clicando no botãozinho. Estou errado? Não. É isso aí. São situações diferentes para momentos diferentes, tá? Há um mundo na educação antes-pandemia e um pós-pandemia. Isso. Tá? Ainda tem, na quebra de 2016 para cá, 2005 para cá, a quebra pandemia. Então, vamos explicar cada fato. O aluno anterior era melhor que hoje? O aluno da década de 90 é melhor que o aluno da década de 2000? Qual a diferença que tinha de comportamento lá e cá? Havia matadores de aula? Havia. Havia quem não queria estudar? Havia. Só que lá em 90 não tinha esse conselho tutelar, não tinha um apoio. Então, tu desistia e a escola não ia atrás desse aluno e ficava que queria estudar. Então, havia um aproveitamento um pouquinho melhor do que o atual. Tá. Quando chega na tua década, que é a década de 2000... A melhor de todas. De 2000 a 2010, vamos botar assim? Em 98, acho que em 98 ou 96, o Fernando Henrique ele faz a liberação fez a privatização das telecomunicações. Então, o celular e o telefone todo mundo tem. Então, em 98, acho que foi em 98 ou 96, ele faz isso. Então, em 2000, o pessoal, quase todo mundo tem telefone na sua casa. Não, o convencional, principalmente, todo mundo tem, passa a ter. Que era uma coisa caríssima. O telefone, ele era por ação. Você comprava ação da Telesc na época. Depois você passa a ter a liberdade de escolher o que você quiser. Em 2010, você já tinha um monte de empresa com telefonia. Quem fez o ensino médio ali, terceirão, com certeza tinha um celular. Se não tinha, alguém da tua família tinha. Pelo menos aquele de cobrinha que ligava a lanterna tinha. Tinha. Mas era a tecnologia da época. Isso, tinha. Né? Tinha. Então, são coisas que foram apresentando à população e barateando pela saída que tem. É porque um celular em 90 era uma fortuna. Um celular hoje você compra em balaio. Né? Então, são coisas que vão andando. E quando chega o celular, ele tira uma coisa importante. Nós vivemos em sociedade sozinhos. Hoje a gente tem as pessoas que vivem de um dedo só.
ou de 2 dedos que digita muito bem. Mas, normalmente, você bota na palma o celular e na outra você usa um dedo só. Então, a gente tem uma sociedade de um dedo só, que eu chamo. Porque você convive com todo mundo com um único dedo. E você tem um monte de amigo numa mesa e ninguém conversa. Ele manda mensagem para o outro na própria mesa. Então, qual a diferença do passado e do presente? Antes você falava frente a frente, olho a olho. Hoje você fala olho-tela. E a olho-tela faz tu te isolar. E o olho-tela, ele te tira o foco, ele te tira o sono, ele te tira a razão, porque você vê coisas na internet que, dependendo de pornografia, há coisas boas, da Deep Web. Muita coisa. Então, num clique só, você viaja o mundo inteiro. E você vê que outras pessoas fazem coisas que você acha que pode fazer. Mas você não pode fazer. Porque aquilo é vendendo um produto. E as pessoas não entendem que a internet vende um produto. E foi aonde que os alunos se perderam no estudo. Pós-pandemia, principalmente, que fica 2 anos fora, e a gente está recebendo 2 anos pós-pandemia, como é sofrido eles largarem o celular. Até antes da pandemia, você via o seguinte: você consegue controlar o celular. Pós-pandemia... É uma necessidade. É uma necessidade. E se tira, vira uma ansiedade para o aluno. Tá? Então, assim, eu não sei... e não são pessoas menos burras ou mais burras que as anteriores. Têm o mesmo conhecimento. Tanto é que o meu filho de 11 anos mexe no celular de um jeito que eu não sei mexer. Então, ele é muito mais inteligente naquele item do que eu. Né? Então, assim, são inteligências para momentos diferentes. Sim. Daqui a 10 anos, o que eu vou dizer para ti? Vai ser pior? Que tecnologia vai vir? Um holograma? Todo mundo vai andar com o holograma na mão, conversando com a pessoa do lado seu? Então, assim, não há estudo melhor e não há estudo pior. O que houve até 90, você não ter o aluno que não quer não ficar na escola, e isso faz com que quem quer estude mais, e hoje você obriga, além do celular, você tem a obrigação de ficar na escola, e a escola tem que te caçar na tua casa e te trazer de volta. Sim. Então, essas coisas pesam muito quando você define o que é educação. Tá? Então, assim, o que vale aqui não vale aqui, não. O que vale aqui continua valendo aqui. Só que são épocas diferentes, só que foi uma mudança de 30 anos que valeu por 100. Entendeu? A escola continua quadro e giz, não, na escola não é mais quadro e giz, é canetão e quadro branco. Mas não mudou nada, só mudou a frase, é quadro e giz, e o aluno está em 2100. Não acompanhou, a educação não acompanhou o desenvolvimento da sociedade. A estrutura educacional. Eles estão tentando fazer com o laboratório de informática, mas enquanto estão aqui, a sociedade está aqui. Já está lá. Então, a discrepância é muito grande. E você nunca vai conseguir atingir. Não vai. Você nunca vai acompanhar a sociedade, porque a sociedade hoje ela é mutante a cada 2 minutos. Verdade. O que a tecnologia hoje para Pix, amanhã já é defasado, tem que comprar uma outra, porque fica para trás e não pode ficar para trás. Às vezes a câmera que vocês compraram hoje, amanhã já não é o suficiente, né? E a educação não é diferente. Ela continua sendo livros, ela continua sendo quadro e giz, desde que existiu escola no Brasil, que é 1800 aí, né, pública, até hoje. Então, o que mudou? Nada. O professor continua indo para a sala de aula, ficando na frente, explicando o conteúdo, e a sociedade ela foi embora. E a escola ficou. Sim. Então, como tu diz, eu sou saudoso da minha época. Não, o saudosismo não faz parte da vida de qualquer coisa, né? Mas o aprendizado, o conteúdo que tu teve lá no teu 6º ano, que no caso era o 5º ano, e agora é 6º ano, isso mudou porque são 9 anos, é o mesmo conteúdo. O professor que deu aula para ti lá na sala, que sou eu, por exemplo, se eu voltar para a sala, eu vou dar o mesmo conteúdo que eu dei para ti, para a turma atual, no 1º ano. Eu tinha medo do João Batista, gente. Ele tinha uma cara de bravo. Tá, então... Não mudou muito. Não mudou muito. Continua igual. Entendeu, quero dizer? Então, assim, o conteúdo não mudou. O que mudou foi a visão das pessoas em relação à educação. E a educação não mudou para acompanhar a sociedade. E isso acaba criando a divergência, que nós falamos da gestão escolar, a divergência. E quando há divergência, há o rompimento. E quando há o rompimento, alguém sofre, ou o aluno ou a escola. E nesse caso, os dois sofrem. Sim.
Porque o aluno ele fica refém em algumas situações e aí a escola fica refém ao aluno, porque ele lá tem que buscar esse aluno de volta para a Sim, escola. tem que criar uma forma de atraí-lo, né? O último fato da década anterior a 90 e a década de 2000, aí vamos para assim, século anterior e século posterior, tá? Século 20 e 21, qual a diferença? No século 20, as mulheres cuidavam dos filhos na sua casa. A mulher não trabalhava, em Garopaba, tu sabe disso, a mãe não trabalhava. Era difícil a mãe que trabalhava, era difícil a mãe que trabalhava. O pai provia e a mãe cuidava da Isso. prole, né? Em 2000, o que acontece? O marido e a mulher vão trabalhar. Sempre a trabalhar. Você vai trabalhar. Isso é a realidade de Garopaba. Quando você terceiriza a educação do seu filho, porque hoje nasceu teu filho, tá grávida, vai nascer teu filho. Quando é 6 meses, tu vai querer botar na creche. Quem vai cuidar do teu filho, então? É tu? É do teu jeito? Não. Tu terceirizou ao Estado a educação do teu filho. Por isso que muitos pais chegam pra gente e dizem o seguinte: eu não sei o que fazer com meu filho. Por quê? Porque até então ele não cuidou do seu filho. Ele terceirizou. O que acontece? Quem tem um pouco mais, diz assim, de manhã tu vai pra escola, à tarde tu vai fazer o esporte e chega à noite tu vai dormir. Então tu não tem contato com o teu filho. É. Não há conversa. Então, terceirizar a educação é muito bom ter creche, é muito bom ter pré-escolar, é tudo ótimo. Mas tem as consequências. Tem as consequências. É muito bom a mulher trabalhar fora, é muito bom trabalhar fora, mas o que é? Eu vou terceirizar e aí eu vou culpar o Estado porque ensinou meu filho assim? E aí eu não vou saber cuidar do meu filho a partir desse momento? O que fazer com o meu filho quando eu for adolescente, que é a parte bomba, que é o que eu recebo ali? A mudança hormonal. Que aí a mulher pensa mil coisas, o homem pensa mil coisas, todo mundo quer pertencer a um gueto. Isso. Eu faço algumas coisas para pertencer àquele gueto que me interessa. Aí eu vou ser um ótimo em matemática para pertencer às pessoas inteligentes. Aí eu quero riscar a parede porque eu quero ser entrar na equipe daquele cara. Então, assim, os guetos na escola existem, como na sociedade já existem os guetos, né? Ou as mini-sociedades. Dentro da nossa sociedade, dentro da escola, que é uma micro-sociedade, as nano-sociedades menores, que todo mundo quer se juntar a um certo grupo Quem se identifica, né? e quer ser aceito. E para ser aceito, você faz qualquer coisa. Só que o pai dessa criança, até então, não orientou essa criança. E aí ele quer que, de repente, eu mude a concepção ou a visão dessa criança. Que tu te responsabilize por mudar. Por mudar. E eu não consigo mudar uma criança que já tem 11 anos. Porque todos os vícios, vamos chamar, como chama aqui, as bardas, todas as bardas já estão com ele. Já vem de casa. Já vem de casa. Ou ele criou fora e o pai não consegue mais tirar. Por quê? Porque o contato é mínimo. Sim. E eu digo bem claro, lá em casa, quem deu as ordens todas já foi a minha esposa. Quem educou muito mais os meus filhos foi minha esposa do que eu, porque eu ficava mais tempo fora do que em casa. Então, a educação, hoje, de 100% da educação do meu filho, dos meus filhos, é da minha esposa. 99% é dela e 1% é meu. Ela educou do jeito que ela achou que devia ser educado para a sociedade, na visão dela. Né? Sim. Nós não deixamos nosso filho na creche, nós não deixamos ele teve 4 horas de aula e voltava para a escola. Para casa e tinha um período com a mãe e à noite também. Então, teria 4 de escola e 20 conosco. Então, isso pesa, isso faz diferença. Tá? Então, assim, quando tu tá grávida, pensa bem nessa situação. Com certeza. Porque isso faz diferença na frente. Sim. Sim. Tá? Faz diferença. Porque, assim, pesa a visão do pai. Aí eu digo que tem outra coisa. Muitos alunos fazem para chamar a atenção do pai. E o aluno grita por limite. O ser humano grita por limite. Eu vou até ali, vou quebrar aquilo ali, mas se ninguém der limite, eu vou passar a parede e vou quebrar outra parede, até alguém dizer, para. Mas se você não dizer, pare, ou tá tudo bem, continua, ele vai quebrar o prédio inteiro. E você, no último parede, por que quebrou tudo? O pai não me deu limite. Ninguém me falou nada. Ninguém falou, eu continuei. Eu achei que podia fazer. Entendeu? Então, assim, não há o saudosismo. O que há é momentos diferentes na história, com concepções diferentes. Sim. Claro que a pandemia foi um modo borogodó, foi. Para todo mundo que trabalhou na pandemia, seja na educação, seja na saúde, seja no comércio, sabe que foi um transtorno enorme. E as pessoas mudaram durante a pandemia. As pessoas piraram. Hoje eu acho que psicólogos estão ficando milionários, porque o que tem de gente ansiosa, deprimida, com fobias, tá?
Hoje nós temos pelo menos uns dos 1.000 alunos que a gente tem, uns 200 com algum tipo de fobia. Né? Então, assim, o CAPES deve estar bombando Com certeza. com com criança. certeza. Mas sim com criança, imagina os adultos. Estou dizendo 200 só alunos. Imagina quantos adultos não estão sendo atendidos lá. Então, isso é uma coisa que tem que se repensar. Uma coisa importante que eu quero perguntar para o João Batista é o seguinte: ali a gente tem em Garopaba hoje uma pluralidade muito grande de pessoas. Vem Temos. muita gente de outros estados, vem muitas famílias de outras partes do estado de Santa Catarina. E, como em todo ambiente, desde um ambiente familiar a um ambiente empresarial, existem conflitos. Existe o conflito aluno-aluno, existe o conflito aluno-professor, existe o conflito professor-professor. Como é que é a tua tratativa nesses casos de conflito? Assim? Como é que é o teu posicionamento? Como é que tu lida com essas situações dentro do ambiente escolar? Então, vamos usar alguns pontos. Né? A gente tem uma cidade turística, que as pessoas vêm, amam e ficam. Né? Qual é a diferença que eu vejo daqui para Minas Gerais? Vamos dar um exemplo simples, tá? Quando eu vou para Minas Gerais, quando tu viaja para Minas Gerais, o que tu quer ver? O que eu quero ver pão de queijo, café e o povo falando ai. Tá, ok. O que acontece quando chega o pessoal em Garopaba? Ah, quer ver praia, às vezes quer ver baleia. E quem vem morar? Quem vem para Garopaba para morar, o que é que tu vê? As pessoas querem uma estrutura de qualidade, a saúde, a educação, isso. Tá, então vamos lá. Então vamos à principal coisa. A principal coisa é acabar com a cultura local. Inclusive, o falar nosso é um falar diferente. A gente fala rápido, a gente fala errado, né? Se tu for conversar com pessoas mais antigas, não tem como conversar formalmente, com palavras, né? E nem tem como, às vezes, entender. Entender. E a isso, o nosso aluno tem vergonha de ser nosso nativo. Ah, é? Tem. E aí eles preferem um exemplo de uma cidade maior do que da cidade deles. Por exemplo, eu digo, quando tu foi em Minas, você dissesse, eu quero pão de queijo, eu quero... faço aí, O café e junto. mais uma coisa, eu falo uai. É. Quem quer falar 10 aqui? Ninguém. Verdade. Tem vergonha de falar 10. Verdade. Entendeu? E isso pesa, por quê? Porque as pessoas que vêm para cá, elas, além do nosso pessoal, que hoje é 60% só da escola é nativo, tá? Ai, 40% É não, mesmo? não é mais nativo. É tá? muita gente. É muita gente, tá? Então, assim, eu tenho 600 nativos e 400 não nativos, tá? Nossa. Então, assim, no momento que Garopaba tem tanta coisa legal, cultural, tá? E você deixa morrer, você mata a própria cidade. Você quer tornar Garopaba que se torne o Marte, então vamos transformar Garopaba em Marte. Então Garopaba não vai ser mais Garopaba daqui a pouco. Porque as pessoas, com a sua linguagem... Estão se porque descaracterizando, o que né? caracteriza um povo? A linguagem. Não é nada mais, é a linguagem dela. Então, se você fosse há 20 anos atrás de Macacu, você da Palhocinha, tinha palavras que você não conhecia no Macacu. Se você fosse do Capão e fosse para outro lugar, você tinha palavras da Encantada que a gente não entendia. Era bem regionalizado o próprio vocabulário. Então, no momento que isso for morrendo, isso for extinguindo, você faz com que a educação mude também. Então, aquilo de trazer de fora, por exemplo, o conflito maior é do nosso aluno querer ser o outro. Olha só que interessante. Aqui, quem está na educação, que convive todo dia com criança, vê isso. É o querer ser o outro. É legal ser paulista, é legal ser gaúcho, mas não é legal ser garopabense. Tá? Preservar aquilo que é nosso. As pessoas têm vergonha do divino, da bandeira, as pessoas têm vergonha do boi de mamão, as pessoas têm vergonha do jeito de falar, do jeito de vestir, porque o cara é bonezinho. Então, isso, entendeu? Sim. Então, as coisas que vêm de fora são mais interessantes que estão dentro. E aí cria conflito aluno-aluno, e esse conflito aluno-aluno acaba gerando o conflito aluno-professor. Claro. E o aluno-professor cria o professor-professor e o professor-direção, aí vira o que tu quiser. Sim. Mas tudo começa no momento que você quer ser outra coisa que você não é. Que é o exemplo, a gente fez aqui em Garopaba. Até esqueci de dar o chaveirinho dos 70 anos da escola para ti. Esse é um presente Que pra ti, legal, gente. pra distribuir o pessoal aí, tá? Obrigada. E aqui nós temos o vocabulário garopabense que a gente fez na escola.
Olha em só. 2017, mas eu não tenho uma cópia perdida. Vou te mostrar depois. Não, eu quero ver, deixa eu ver. Depois eu vou te mandar uma cópia, tá? Ah, mas deixa eu dar uma olhada. Tá? Aqui tem algumas palavras Ó, que o gente. Pepa, tá? Isso aqui foi o pessoal da escola Foi que... os alunos Olha que que fizeram, legal. os alunos e Boa 4 demais. professores. Inclusive a capa foi o aluno do quinto ano que foram os desenhistas, né? A Alesc patrocinou a impressão. Então, se tu olhar aí as palavras que tem aí, não são palavras que as pessoas comumente... Gente, eu não acredito! Tá? Que demais. Acocado. Ai, eu quero uma cópia, professor. Entendeu? Com É certeza. uma coisa que tu não vê mais ninguém falando. O que tem aí. Poucas coisas tu vai ver que hoje se fala por vergonha, se omite, ó, às vezes tu fica aqui. Porque acontece? Quando você vai para o diálogo com uma pessoa instruída, uma pessoa não instruída, ela se recolhe. Ela se recolhe. Essa é a diferença da educação. Quanto mais argumentos você tem, até pode não estar certo, mas se você fala bonito, você convence. Se eu chegasse aqui hoje, se tu não me conhecesse, se eu chegasse aqui de chinelo de dedo, todo sujo na tua porta, tu não ia deixar eu entrar. Poderia que não deixasse entrar. Mas se eu chegasse engravatado, com o sapato todo na beca, com uma malinha na mão, era mais fácil eu ter acesso aqui. Então, tudo que você acaba mostrando tem um reflexo. Sim. E uma das coisas que o reflexo que se aparece mais é na linguagem. Tu conhece as pessoas de onde são, do jeito que eles falam. É verdade. Como é que o pessoal da Encantada fala? Não tem? Essa da Encantada. Entendeu? Então, assim, tem coisas que tu só no falar tu sabe de onde é. Então, no momento que a linguagem morrer em Garopaba, não vai morrer só a linguagem. Porque se a linguagem morreu, os outros já morreram. Porque o último a morrer é a linguagem. Olha só. Porque trocar de roupa é fácil. Mudar a voz é difícil. Tu, como jornalista, sabe como é. Aqueles vícios de linguagem que tu tem de Sim, nascença, sim. para te tirar, tu passa trabalho. Ou eu estou enganado. Não. É verdade. No momento que eu morrer a linguagem, não haverá mais conflito. Para esse termo. Mas se perde uma Mas se cultura. perde A característica a de um característica povo, né? de um povo. Muito bem. Então, é por isso que eu digo assim, há conflitos? Há. Vai sempre haver conflitos, vão ter um monte de criança. Vai ter conflito aqui dentro, com 10 funcionários. Imagina com 1000 crianças, que cada um pensa diferente, Nossa. com 1000 famílias diferentes, cada um tem uma religião, cada um pensa... Uns não tem religião, vai ter o conflito. O conflito é natural do ser humano. Se não fosse para ter conflito, seria ótimo, porque todo mundo estaria em paz. Seria a utopia, estaríamos em paz, para sempre. Mas o paz para sempre não existe. Né? O para sempre é uma frase que é o para sempre naquele momento. Que é a frase que é usada no casamento. Para sempre, né? Mas o para sempre ele pode ser curto. Antigamente era para sempre. Hoje o para sempre dura um mês, 2 anos, 3 anos. E já dizia Cássia Eller que o pra sempre sempre acaba. Sempre acaba. Sim. Né? Então, assim, o conflito vai sempre haver o conflito. Seja cultural, seja por opiniões diferentes, seja por eu não gostar da tua cara porque eu não gosto da tua cara. Porque tem. Eu sei que tu não gosta da minha cara. Não. Mas sim. Vai claro. ter sempre. Não pense que não vai ter o conflito, porque o mundo mudou. O mundo não vai mudar de um dia para o outro e ninguém vai mudar. Porque o mundo é mutante. E se você não muda com o mundo, você acaba para trás. Né? Eu não posso hoje viver sem um celular. Tudo está ali. Mensagem de chefe, o pai enchendo o saco, elogiando, mas está ali. Sim. Pessoas que não conhecem mandam uma mensagem, aí tu vê o número, não sei quem é a pessoa, mas como consigo o telefone também não sei. Né? Então, as coisas funcionam com o conflito. E o conflito é o que fez nós sermos o que somos. Fortes na sua essência. Que não é uma pessoa fraca. Há pessoas que às vezes que não gostam do combate. Mas se tu chegar a um ponto, ela vai combater. Porque a tolerância vai, aí reage. Só que às vezes a reação ela não pode ser agradável, que é o conflito aluno-aluno, pode acabar numa briga.
Foi a primeira vez, foi a segunda vez, e na terceira vez aí você acaba batendo no outro. Acontece. Isso vale pro pai também. O pai vai na escola, reclama de uma coisa, e aí ele estoura na terceira vez. E tem gente que estoura de primeira. E são bombinhas. Antes de riscar, explodiu. Então, tudo depende de como tu leva a situação. Eu sou uma pessoa muito leve, não levo as coisas. Era isso que eu ia te perguntar. Nesses casos, como é que fica o João Batista? Ele ouve tudo primeiro, porque eu sempre digo que a verdade tem 3 lados. Se tu chegar com outra pessoa, tu vai falar a tua versão, é a tua verdade. A pessoa vai falar a versão dela, é a verdade dela. E eu que vou ouvir eu que vou decidir quem está falando a verdade. Então, tem que existir. A verdade não tem um lado só, tem 3. Porque a tua visão do mundo, do copo, esse copo está cheio ou está vazio? Não está vendo? Depende da visão, né? Depende da visão. Então, assim, tem pais que chegam brigando e saem nos abraçando, né? E normalmente eu consigo... E tem pais que, não, realmente, tem razão e nós temos que corrigir. Tu tem esse manejo, então, com Tenho. os pais, esse não só com os diálogo, pais, como os alunos. Os alunos têm alunos. muita liberdade comigo, Ah, isso é muito legal. tá? Eles têm muita liberdade comigo de conversar e se expressar do jeito que eles devem se expressar. Claro que eu sou... É aquela coisa, a regra é para ser cumprida. Eu sou um cara legal, mas cobro igual de todo mundo. Eu sou o primeiro a chegar na escola e o último a sair. Sim. Então, ninguém pode dizer assim, ó, o João cobrou de mim porque eu saí cedo ou saí tarde. Não, eu sou o primeiro a sair, eu chegar às 10 para as 7 da manhã e sou um dos últimos a sair, normalmente sou o último, 6 horas da tarde. Então, eu trabalho mais 13 horas por dia. Tirando o almoço, aí dá 12 horas por dia. Sim. E eu sou pago por 8. Mas tu tem que entender que para te falar alguma coisa a outra pessoa, tu tem que ter toda a garantia que a outra pessoa não pode te criticar. Não pode dar aberturas para que quando tu cobrar alguma coisa, a pessoa diz, mas tu faz igual. Para tu não soar como hipócrita, né? Isso. Para tu não ser Porque, hipócrita. mas tu não faz, mas tu faz igual, então eu posso fazer. Não, eu não faço isso, então tu não pode fazer. Eu, como chefe maior, não faço. Então, você, como empregado ou como aluno, você também não pode fazer. Então, essa linha tênue que eu tenho a serenidade de conversar, resolver a situação. Nunca tu vai chegar na minha sala e eu vou estar gritando. A escola pode estar pegando fogo. Eu estou ali resolvendo nesse tom de voz que, se for para gritar, vai virar uma gritaria. Se eu grito, vai do outro jeito de gritar. Então, no momento que você mantém a serenidade, as pessoas acabam baixando a sua guarda e se resolve a situação. Sim. Se você for com o mesmo nível de guarda, aí vai virar guerra. Quando é que 2 pessoas discutem? Quando uma grita mais que a outra. Não existe discussão na pessoa só. Discussão, já diz de 2, é 2 pessoas ou mais. Então, se eu não discuto, ouço tudo aquilo que tem que ser ouvido e depois se decide. Eu acho que ter uma harmonia é a coisa mais tranquila que tem. Por quê? Porque a vida da gente e a escola não é diferente. A nossa vida é assim. Altos e baixos todo dia. O que a gente tenta fazer com ela? Cortar a onda e tentar levar a onda menor. Quem consegue fazer isso tem uma vida mais longa. Quem continua nessa loucura vive em conflito o tempo todo. Sim. E a escola a escola é a miniatura da sociedade. Se eu não consigo fazer isso com a escola, eu não vou conseguir gerenciar a escola. Se eu não consigo fazer isso com a minha vida, eu não consigo fazer com a escola também. Porque eu sou 2 pessoas, eu sou o diretor e o marido. Não, e o pai, vamos supor assim, 3 pessoas, marido, pai e diretor. Os 3 têm que ter consonância. São funções diferentes para momentos diferentes, né? Então, se eu não for um pai que faz uma onda curta, um marido que faz uma onda curta, ou um diretor que faz uma onda curta, eu não consigo gerir. Gestar, não, quem gera é mulher. Gente, nós vamos para um intervalo rápido aqui no nosso Estúdio 1, seu podcast. Estamos com o gestor da José Rodrigues Lopes, João Batista Torquato Júnior. Daqui a pouco a gente volta para fazer perguntas e trazer assuntos bem relevantes aqui no nosso Estúdio 1. Voltamos já.
Estamos de volta com o seu Estúdio 1 podcast, hoje com o gestor da José Rodrigues Lopes, professora há 23 anos, trabalha no ramo da educação há mais de 2 décadas e hoje aí à frente de uma escola, de uma comunidade escolar que tem aí 1.000 alunos do 6º ao 9º ano. E a gente vai falar um pouco sobre comunidade escolar, porque a comunidade escolar, professora, ela vai além da parte estrutural ali da escola, né? Ela envolve pais, ela envolve alunos, professores, os colaboradores da própria escola, Secretaria de Educação do município, Secretaria Estadual, enfim, é uma comunidade gigantesca. Mas dentro dessa comunidade, eu queria que tu falasses para a gente sobre a participação dos pais, a importância da participação dos pais na vida escolar dos seus filhos e como tem sido essa frequência da presença dos pais na José Rodrigues Lopes. Então, vamos pontuar por etapas. Vamos. Tá? Quando você tem uma criancinha pequenininha, você leva todo dia e você traz. Quando você leva o prézinho, você leva de mãozinha dada e você traz. Quando ele chega até o 5º ano, mais ou menos, até o 3º ano, você vai todo dia e busca o seu filhinho, muitas vezes. Quando chega no 5º, ele já está grandinho, então ele vai sozinho. Quando ele chega na José Rodrigues, que é do 6º ao 9º, eu vou lá levar no primeiro dia para ver qual é a sala do meu filho no 6º ano. E eu vou ver o diretor lá, se eu não for chamado, no 9º ano. Mais ou menos isso. E no ensino médio, eu chuto ele e deixo ele lá. Então, a regra é mais ou menos essa. Então, a participação do pai é conforme a idade do filho. Por mais que a gente chame numa reunião, e a nossa reunião sempre cheias, tá? São sempre cheias. Isso, tem bastante. São sempre cheias as nossas reuniões de pais. A frequência de pai com o filho na escola é mínima. Porque o filho, ele acha que o filho já é independente, que é um erro. Ele é criança ainda. Ele é adolescente porque tem 12. É criança. É uma criança que está na escola, que está na mudança hormonal, ele não é adulto, ele tem um monte de conflitos. E o pai custa entender que a importância dele estar perto do filho não é tão grande. Poucos pais participam diariamente. Temos bastante pais que participam. Mas diariamente são poucos que levam o seu filho e buscam o seu filho. Se tu for no final da tarde, tu vai ver o quê? 20 pais, e temos 450 alunos à tarde. Então, é uma proporção mínima. Mas se tu for lá na creche, todos os pais vão estar lá. Sim, Se o pai não está lá, alguém vai botar a filha dele num ônibus e o pai vai estar na praça esperando. Isso. Até porque o ônibus não libera a criança sem o pai buscar. Isso. Então, são coisas diferentes para momentos diferentes. Então, a participação, eu sou muito grato a isso. Isso responde uma pergunta que foi feita para mim na primeira eleição, que aí era aberta a perguntas, que uma moça fez. Como é que tu vai gerir uma escola se tu não tem apoio político? Aí eu respondi para ela bem simples. O político, ele não quer a escola, ele quer uma pessoa que tem voto. Se eu agrego o voto, o político vem junto. Como eu agreguei 1.300 votos, não faltou político para mim. Entendeu? Então, o político é uma coisa... Foi o inverso, Foi o inverso. Então, é isso que eu digo para ti. Então, as coisas caminham conforme a etapa de idade. Tu cuida muito mais do teu filho bebezinho, que tá ali, né? Tu vai amamentar, do que o teu filho com 20 anos. Como é que a tua mãe cuida de ti hoje? Tu visita a tua mãe. Quando tu tinha 15 anos, a tua mãe te buscar na escola? Quando ela te buscou na escola? Não mudou. O ser humano não mudou. A sociedade continua a mesma, só com momentos diferentes. Sim. Então, a aproximação da escola com a família, a escola está aberta. Só que hoje a gente evita muitas situações em função dessas coisas, massacre. Para você entrar na escola hoje, você passa por um vigilante, a escola é fechada, evita-se o contato do pessoal externo ao pessoal interno, até para não criar risco. É nossa responsabilidade da segurança. Como tu enfrentou essa mudança também aí? Porque antes a escola era aberta, assim, né? Então tinha muita facilidade. O ser humano, ele é totalmente mutável, né? E consegue resolver situações de maneiras diferentes. Tu tem que resolver. Não tem opção. Ou você faz, ou você faz. Então, no momento que a escola fechou-se, hoje tu entra na José Rodrigues, é fechado aqui, fechado lá. Isso. Então, você entra direcionado direto para a secretaria. Você não passa em nenhum outro espaço. Houve uma falha de uma mãe passar direto? Houve. Ela foi xingar o professor, porque ela passou, eu estava atendendo uma mãe e eu deixei a porta minha aberta,
E a minha porta dá acesso ao corredor. Eu tenho 2 portas, uma que dá de frente e uma que dá na lateral da escola. Para mim não ter que estar... Para eu estar sempre indo para os corredores. E eu deixei as 2 portas abertas, eu estava tendo uma mãe com a porta de vidro fechada. Ela passou por ali e foi lá xingar o professor. Ah, uma falha? Houve. Mas não é sempre que vai acontecer. Né? Então, assim, a gente tem que se adaptar. E o ser humano, além de ser mutável, ele é adaptável. E eu tive que adaptar. Ou eu faço aquilo, ou os pais não mandam as crianças. Entendi. Tinha pai apavorado. Exato. No dia do massacre lá, e aí a polícia acabou andando, fazendo ronda. Isso. Aí parou parece que bateram uma foto de uma viatura na frente da escola, e tinha pai dizendo que mataram até o diretor. Meu Deus. Aí tivemos que explicar que não houve nada, a polícia passou, vamos passar. Era uma ronda normal. Mais de 100 pais vieram buscar os filhos. Gente. Foi, tá? Mas faz parte do meu medo de perder o que é meu. Qual é o maior tesouro nosso? Nosso filho. Eu sou casado com a minha mulher, né? E ela me deu 2 presentes maravilhosos que são meu tesouro, que são nossos filhos. Né? Então, não tem nada mais valoroso hoje no mundo que os meus filhos. Meus 2 filhos trabalham comigo. Uma trabalha comigo como estagiária e o outro estuda no 6º ano. Então, como é que eu não vou proteger uma escola que tem meus filhos? Também tem isso, né? Tem isso? Eu, como pai. Olha a minha responsabilidade. Além de eles serem alunos, eles são meus filhos. Sim. E eu tenho 1000 filhos. Os outros filhos são também meus, porque estão na minha responsabilidade. Não são meus filhos, mas são pessoas que eu estou cuidando. E quando você cuida, é como você adota uma criança. Você cuida de outro, fazendo com que ela dê o melhor para ela. Né? Então, assim, a presença do pai na escola, em função disso, seria bom. Né? Assim, o pai ali perguntando. Normalmente o pai vai, muitos pais vão para reclamar. Isso, e aí? Mas faz parte da reclamação. Aí o João Batista vai lá e conversa com aquele jeito dele, e tudo se resolve, né? Assim, não é que nem tudo se resolve. Na vez, se tudo fosse resolvível, ninguém... Mas dá uma apaziguada. A gente apazigua. Tenta, né? Nem que chamar 30 pessoas para resolver, a gente atende 30 pessoas. Mas temos que levar numa linha tênue sempre, assim, e a segurança é primordial. Antes da educação, a segurança é primordial. Porque uma criança não segura, ela não vai estudar em paz. Então, são situações que parecem depois da pandemia, umas coisas loucas, né? Teve a pandemia, depois teve o massacre, 2 massacres, acho, seguidos. Foram. Com saudades, depois esse em Blumenau. Isso. Né? Então, assim, as pessoas começam a se preocupar com a situação. Peguei facas com o aluno, porque trouxeram para se proteger. E não fui lá recolher. O que acontece com a faca recolhida? É entregue à polícia, eu não posso devolver para a criança. Então, tem toda uma situação. E é constrangedor quando você chama a polícia em função de aluno. Então, eu ia te perguntar, quando foge do âmbito ali escolar, que o diretor não consegue resolver, já teve situações que tu teve que chamar a polícia para resolver? Por exemplo, eu já peguei uma vez drogas. Então, a droga fica comigo, o aluno fica comigo, a polícia é obrigada a ir ali e levar eu junto com o aluno até a delegacia para relatar. Uma das facas, as primeiras facas lá, como era bem em cima da loucura, e o procedimento era chama a polícia, liga para o conselho e faz. Então, a polícia veio, tivemos que chamar as mães, porque a polícia podia fazer o BO junto com as mães. Então, a gente ficou, em função disso, uma manhã inteira, mas existe, sim, coisas que são fora. Por exemplo, quando eu peguei lá em 2016 essa maconha aí, tá? Eu tive que acionar a polícia tem que vir, não é? Porque são coisas que a escola não pode punir por maconha, porque é tráfico. Então, a polícia tem que vir até a escola, tem um protocolo ali tem um seguir, protocolo né? a seguir. Eu não posso fugir do protocolo. Porque se eu fugir do protocolo, eu vou pegar maconha e soltar o cara. Eu não tenho esse poder de soltar ou punir. Eu sou um diretor, eu tenho que cumprir regras da escola. Eu não sou um juiz que dá uma sentença. Eu não tenho poder de sentença. Eu tenho poder de usar o regimento interno da escola e, dentro do regimento da escola, tentar sanar os problemas. Eu posso usar isso para isso, eu posso usar isso para aquele outro. Cada punição para uma certa situação. Né? E qual é a maior punição hoje? Chama-se transferência involuntária, que é quando você convida... Não, aí tu chama o conselho deliberativo da escola, eles expulsam o aluno, mas para não ser expulsão, chama-se transferência involuntária. Aí você manda essa criança para outro lugar. E tem tido muitos casos?
Eu tô há 8 anos, eu tive 6 casos. E a SAAD também manda para mim. Eu mando para a SAAD e a SAAD manda para mim. São presentes. Chumbo trocado não dói. Há uma Sim. troca, a SAAD mandou para mim, eu acho Sim. que 3. E eu, nesse tempo todo, mandei 8. E funciona, assim, Funciona. adaptação e tudo É porque mais? assim, não tem opção de retornar, né? São formas diferentes de trabalhar também, São. de dirigir a escola, São, porque, né? até porque não é assim. Porque assim, quando você transfere um aluno, é que você passou por todas as possibilidades de ajuste para esse aluno. Sim. Ele não ajustou-se em momento nenhum. Tanto é que quem faz essa transferência não sou eu. É o Conselho Deliberativo. É um órgão que tem pai, estudante, professores, e eu, como membro nato, sou o último a votar se empatar. É igual o presidente da Câmara. Sim. Só vota se empatar. Sim. Se não, a decisão está tomada, eu só vou aplicar a decisão. Aí quem aplica a decisão sou eu. Entendeu? Então, Entendi. são coisas que veio para facilitar a vida do diretor, porque ele não tem Uma responsabilidade... de mandar alguém embora. Sim. Foi as Sim. pessoas da comunidade que decidiram, depois de ler todo o relatório desse aluno, encaminhar para outro lugar. Até porque, mesmo com a decisão deles, eles têm direito, o aluno tem direito à defesa depois da decisão. Ele tem 10 dias para se defender. Então, eu não posso transferir imediatamente. Então, o aluno tem 10 dias para entrar com recurso, Entendi. se defender, e aí o conselho reúne-se e julga a defesa do aluno. Tá? Já tive 3 casos de que eles aceitaram a defesa. Olha só. Eu não posso questionar o voltar atrás da decisão. Voltou atrás, faz a Decidiram, ata, tá faz a ata, assinou, é o que está na ata. Entendi. Uma coisa importante que foi falada aqui nesse contexto todo, nessa conversa, é que a gente falou sobre a questão das drogas, né? Que o professor João Batista já teve essa situação. Como é que vocês lidam, por exemplo, em casos... Existe um número alarmante e crescente de tentativas de suicídio, de posse de drogas, fatos externos de pessoas, de jovens, adolescentes que sofrem algum tipo de abuso em casa e acabam convivendo no ambiente escolar. Isso interfere muito na educação daquele jovem, daquele adolescente e acaba, às vezes, até gerando problemas. Vocês têm uma tratativa também com esse tipo de situação? Uma tentativa de suicídio? Vocês já viram jovens ali se automutilando ou né, com cicatrizes? Como é que vocês lidam com isso, diretor? Ainda existe uma mania, tá? Nós temos hoje algumas pessoas com uma certa perturbação de se automutilar com a lâmina de apontador. Tá? E se riscam todas, não é profundo, mas o braço fica todo marcado. Nós temos pelo menos umas 30 alunas, são meninas que fazem normalmente, tá? Que fazem com apontador. E amanhã, a gente, quando sabe, nós temos a orientadora pedagógica, que é a Marilete. Ela faz toda uma condução, uma conversa com essas pessoas. Até nós estamos com um projeto agora com a terapeuta, que ela está tendo toda sexta-feira esse tipo de aluno, Ai, que legal. voluntariado. Temos alunos com abuso, depois da pandemia, muito mais. Não sei dizer o número correto, mas é alto, não é baixo. Tá? O convívio familiar não foi legal. Muitos casais se separaram, muitos ficaram, mas muitas crianças foram abusadas. Tá? Às vezes não foi sexo, mas sim passar a mão, aliciar. O abuso, né? O O abuso. abuso que não houve a penetração Não, ali, mas, né? mas houve assim a intimidação. Houve a intimidação. Tá? Aham. Mas teve abuso, realmente, de estupro, teve alguns casos, tá? Drogas, a gente vê muito fora. A gente sabe quem é usuário, mas as escolas não usam. Até porque a escola hoje é vigiada com câmera por tudo. Eu digo que na minha mesa é o Big Brother. Eu olho para frente, tem umas câmeras lá. Né? Então não há espaço para se usar drogas na escola. Mas fora, não tem Não tem como controlar. Não tem como controlar, tá? Sim. Há, sim, alunos usuários, a gente sabe que tem. Até alunos que trabalham com essa área, que a gente também sabe que trabalham, mas não trabalham dentro da escola com isso. Isso tudo a gente sabe. E dizer para ti, não sou tapar o sol com peneira. Há todos esses problemas. Porque a escola é uma mini sociedade. O que Sim. tem na sociedade vai ter lá. Temos alunas grávidas? Temos alunas grávidas. Com 15 anos ou menos? Temos. Então, tudo que tem na sociedade, tu pensar, vai ter na escola. Tem alguém que cuida disso? Tem. A Marilete e a Silvia, que são supervisoras. Uma é orientadora e a outra é supervisora. Acho que a demanda delas é bem alta. Eu Tá? acredito.
Porque é um sofrimento. É todo dia uma criança chorando, e aí todo dia tu descobre um abuso, tu descobre uma separação, uma mãe com câncer, e aí vai... Então, tem um monte de situações assim, né? Que a família deixou ali, ficou com o vô e não queria ficar com o vô, abandono. Então, aí diz, é criminal. Mas o abandono é mais triste do que as outras situações. Ai, gente, Às vezes o abandono. corte é porque abandonou. Às vezes o corte é porque está abusando, sendo abusada. Sim, É um sim. sinal. Aham, Então, são sinais que aparecem sim. Acontece frequentemente. Né? E aí Então, tem que ter muito tato, assim, tem tem essa que ter pessoa que muita humanidade para tratar com isso, tem que né? ter muito cuidado. Muito. Até para chamar a família, muito cuidado. Até porque as famílias se protegem. E tu fica de mentiroso. Tem muito isso também. Porque para a gente fazer um BO de uma criança abusada, por exemplo, eu tenho que garantir que a criança vai depor. Aham. Porque senão vai ser falso testemunho meu e o pai vai me processar e vai ganhar um dinheiro de mim. Entendeu? Para a gente poder fazer o movimento, tu tem que ter uma certeza assim, absoluta que a criança vai contigo e vai fazer vai depor. E não vai voltar atrás no depoimento depois. Entendeu? Então, assim, é muito Aí complexo. se fica de mãos atadas, às Fica, vezes, porque eu dependo que a família leve a criança. Porque ela não pode ir comigo depor. Tem que ir um responsável legal dela, Entendi. de mão dada com ela, o pai ou a mãe, que às vezes é o abusador. Como é que tu vai depor no lado do abusador? Porque a polícia não ouve depoimento de menores sem o responsável. Sim. Entendeu? Então aí fica... E aí o que acontece? O depoimento não acontece, né, gente? É uma realidade É uma triste, realidade. né? É por isso que assim, às vezes a escola não faz. A escola não faz, não. A gente faz, mas não depende de eu fazer. Se eu fizer um BO e a pessoa não testemunhar, eu que sou punido. Né? Então, assim, é uma via de mão dupla, só que é mais única que dupla. Porque se a criança fala e depois não aguenta o tranco, e a família não vem junto, a família pressiona e não depõe. É uma situação bem delicada, muito delicada. Não tem como fugir muito, né? Gente, não é fácil, não. Tem muitos desafios aí nessa história. Tem. Deixa eu perguntar para o professor João Batista, para o diretor da José Rodrigues Lopes, sobre a escola de alunos com altas habilidades. Que isso, gente, é uma coisa maravilhosa, é um marco para a nossa cidade, muito positivo, porque a José Rodrigues Lopes ela é o polo regional desses alunos superdotados, desses alunos com altas habilidades. Quero saber quando essa escola começou a vigorar e como vocês detectaram isso, professor. Então, isso, na verdade, foi um acaso. Tá? O pessoal da fundação estava procurando uma escola para implantar um polo em Garopaba. Não, na região de Laguna. Né, E por acaso passaram na nossa escola para visitar. Vocês ainda têm aquele negócio da Gered ainda? Que é Laguna. Aham. Aí o pessoal da Fundação de Florianópolis, Fundação de Educação Especial, Fundação Catarinense de Educação Especial, estava passando em Garopaba, 2 pessoas, aí entraram na nossa escola e viram que nossa escola tinha muitos títulos. Na entrada ali tem cheio de troféus. Realmente nós temos muitos troféus. Desculpa. E aí ela se interessou e me perguntou, tem interesse? Eu digo, do quê? Aí eu tenho um projeto assim, assim, assim. Eu disse, não, vamos sentar. Aí sentamos e... Não, é altas habilidades, são os alunos que têm um nível maior de conhecimento, habilidade em alguma coisa, porque uma coisa é altas habilidades e outra coisa é superdotação. Você tem altas habilidades em comunicação. O superdotado, ele tem que ter em comunicação, matemática, ele tem que ter o perfeito. Entendi. Na escola nós temos 2 situações. Alunos ótimos só em desenho, que são os altas habilidades. Isso. E superdotado, acho que se tiver um só, acho que é superdotado. O resto são tudo altas habilidades, tá? Então, no momento que ela trouxe o projeto, disse, não, marca uma reunião e vamos implantar. Vamos ter espaço? Aí dá um jeito. E aí a conversa começou em 2019. Em 20 teve a pandemia. E aí retornamos em 21 com a conversa que parou tudo, né? Sim, O mundo parou. O mundo parou. Parou. Em 21 ela retorna, fizemos uma reunião, vamos implantar para hoje, e implantamos em 2022. A reunião foi em outubro. Em início de fevereiro de 2022, a gente começou o plano, a tentativa de funcionar. Vamos caçar agora as pessoas. Deu mais aluno do que vaga. Hoje tem aluno na fila esperando. Sério? Só o José Rodrigues já suporta toda... É para a regional de Laguna, só Mas já na só a escola nossa já tem escola já é o suficiente. suficiente.
Olha E tem gente na fila. Uhum. Então, assim, é legal porque realmente a escola, ela tem duas situações. Ela bota a mercê quem é muito inteligente e bota a mercê quem é muito tanso, quem tem pouca inteligência. Uhum. E aí, tu pega o muito inteligente e o cara tanso aqui e tenta nivelar para empatar. A escola, ela pega os bons e nivela por baixo. Então, esse momento que esses alunos vão para um lugar que é para passar do limite, é suplementar, não é complementar, é suplementar, você vê coisas maravilhosas acontecendo. Tá? E isso faz a diferença para aquele aluno. Ele se sente valorizado naquilo que ele faz. Porque se ele é bom em desenho e ele passa a aula de matemática todo desenhando, existe um motivo de ele estar desenhando, porque ele gosta daquilo. Uhum. Ele faz, se vocês verem os desenhos, o que eles produzem em matemática, também nós temos alunos em artes. Todo orgulhoso, matemática. Nós temos alunos da área de artes, de dança, que a Atitude faz a suplementação gratuita pra gente. Que legal. Matemática, quem dá a suplementação é o Giliar e eu, quando eu posso. Eu sou diretor, quando eu vou, mas quem dá é o professor Giliar. Até o ano passado foi eu que dei, o ano todo foi eu que dei a suplementação. Nós temos um de filosofia, que um cara lá do Rio Grande do Sul que dá a suplementação online para ele, um professor, o doutor que dá para ele. E nós temos em qual outra área? Acho que tem mais uma área, não estou lembrando qual outra área, mas não importa. Que produtos tivemos disso aí? Tá? O primeiro produto é na matemática. Nós somos a única escola da Regional de Laguna que tem 3 anos seguidos tirar ouro na OBMEP. Ouro Olimpíada, consecutivos, né? Foi em 2018, 19, 21 e 22, porque 20 não teve prova em função da pandemia. Tá? Então, nós somos a única escola, uma das poucas do estado também, até a sequência... Os títulos seguidos de medalha de ouro. Olimpíadas de Matemática. Quer dizer, nossos alunos estão entre os 500 melhores de 18 milhões. Uau! Tá? Uau! Tá? Então, assim, é um produto muito, muito qualificado. E todos eles estão na alta habilidades. Tá? Então, assim, existe um trabalho direcionado para produzir pessoas com alta qualidade naquilo que faz. Então, assim, é interessante por isso. Porque você não... Quando você vai na aula, você dá x mais 1 igual a 2, o cara sabe que é 1. No nível que eles estão, você dá um texto enorme, é o mesmo x mais 1. Só que o texto tem que entender que tem que ser o x mais 1. São problemas muito complexos, com soluções muito fáceis, mas você tem que ter o estalo. Sim. E os desenhistas nossos fazem maravilhas. Agora estão fazendo um projeto de arquitetura e, né, do sambaqui, mas chama-se cultura imaterial. E vão desenhar toda a parte de cultura imaterial do município. Um projeto enorme, tá? Está rolando, vai demorar um ano, a gente calculou para um ano, desde os casarões, material e imaterial. O projeto é dos dois, material e imaterial de Garopaba. E que aí, festa do divino, tudo isso vai ser feito, desenhos a lápis, vai ficar tudo em cinza, né? Gente, que lindo. Vai ficar bem legal, assim. Então, são coisas que realmente pagam a pena. Tanto é que no dia 20 agora, eu faço um convite se quiser ir lá, tá? Vai ter a primeira mostra do AEE da José Rodrigues. Só que essa mostra vai incluir as altas habilidades, só que dessa vez eles vão ser um professor. Eles são suplementados por professores. Dessa vez, as crianças que vão visitar, eles vão ensinar as crianças que vão visitar. O pessoal da dança vai ensinar passinho, o pessoal da matemática vai ensinar... E aí, nós vamos ter a outra parte da mostra, que são os alunos com deficiência de verdade, que chama-se AEE misto. Que aí estão os deficientes DI, os com deficiência física, os autistas, e eles vão apresentar os trabalhos deles também. No dia 20 também. No dia 20, das de setembro. 14 às 17 horas. A Fundação Catarinense vem visitar, vai vir prestigiar. Alguns vereadores já confirmaram. Não é aberto ao público, bem claro, fazendo convite para ti ou para alguém que quiser ir lá ver, pode ir. Por quê? Porque não é aberto ao público. Porque o pessoal da educação especial, ele não pode ter barulho. Porque imagina um autista apresentar o trabalhinho dele. Uma pessoa que não fala, tentar mostrar essa caneca para ti, por exemplo. Como é que ele vai explicar? Né? Então,
vai vir uma turminha também do município, uma única turma, já disse para a diretora que é a turma que tem que ir em silêncio, tem que ser uma coisa calma, Sim. tem que manter uma serenidade, até porque para esse aluno apresentar. O altas habilidades não tem problema nenhum, mas esse aluno especial, ele tem esse... A questão do O silêncio silêncio é ali. importantíssimo. Sim, Então ele vai sim, dispersar, vai ficar nervoso, claro. tá? Então, assim, Aham. acho que vamos ver o que vai dar. É uma tentativa de mostra desses alunos. Eu acho que no estado nunca teve, eu acho. Espero Nunca que dê vi. certo. Vai dar certo, gente. Vai ser lindo. Tá? Prepare-se para as próximas. Não haverá próximo da minha parte. Aham. Por que não haverá da minha parte? Porque o decreto para eleição de diretor saiu agora. Tá. E quem já está 2 gestões seguidas não poderá concorrer. Eu posso concorrer, por exemplo, na Luiz Carlos Luiz, mas não vou poder concorrer na José Rodrigues. Mas pretende? Não. Não? Não. Por enquanto, vamos ver. Vamos analisar, mas não tenho pretensão de ir para outra escola. Se eu tivesse que ficar como diretor, eu ficaria na escola que eu estou, até porque para continuar o projeto trabalho, que a gente sim. tem. Sim. Eu não quero atravessar o trabalho de ninguém, até porque não é minha função. Né? Eu acho que temos que seguir o caminho da gente e não atrapalhar o dos outros. Né? Tem pessoas que botam barreira na frente da gente. Eu não sou de botar barreira na frente de ninguém. Eu acho que a pessoa é livre para ir e vir, pular, cair de cabeça. Cada um tem o seu destino. Sim. Cair de cabeça, todo mundo vai cair um dia. Pelo menos uma vez na vida vai cair de cabeça. Vai. E aí, às vezes, né, não paga a pena. E eu não estou afim de cair de cabeça numa coisa que não é minha. Então, assim, a previsão de eu não estar no ano que vem na gestão é grande, em função do decreto, né? Então, a gente vai iniciar um trabalho que espera-se que alguém futuramente... Dê continuidade. Vai Vai deixar um legado, né? assim, eu acho que o legal de tu estar numa gestão é tu deixar coisas boas. Isso. Todo mundo que passa, como eu estou falando isso para ti, todo mundo que passa deixa coisas boas e coisas ruins. Eu não vou deixar só marcas boas. Eu também fiz alguma coisa errada na minha vida. Então, eu vou deixar legado de coisas erradas também. Mas eu tento deixar mais coisas boas do que coisas ruins. Eu deixo uma escola melhor do que aquela que eu peguei. Isso é um legado. Eu tenho certeza que eu estou deixando uma escola melhor daquela que eu peguei. Tanto é que as pessoas estão muito tristes se eu não ficar na gestão do que vem. Mas eu disse para a vida é assim. Impérios gigantes se diluem. Imagina um diretor de escola de Garopaba, que é um mundinho desse tamanho. Né? Então, as pessoas pensam em que a gente é eterno. Eu não sou eterno. Se eu viver mais o que eu vivi, dá 88. Não sei se eu chego. Né? Não sei se eu chego. Então, não sou eterno. Gente, esse foi o professor e diretor João Batista Torquato Júnior, professor há 23 anos, formado em matemática, pós em ciências, também em gestão escolar. Quero te agradecer pela tua vinda e dizer que foi muito legal o nosso bate-papo. E para as pessoas, né, seguirem acompanhando o trabalho do João Batista, que é incrível. Muito obrigada, professor. A gente agradece o convite, só vou fazer um adendo que eu esqueci de fazer, que eu te dei o chaveirinho dos 70 anos da escola, que esse ano a escola fez 70 anos, e a gente fez uma baita festa. Até convidamos aqui, eu acho, o Tiago não pôde comparecer, mas foi muito legal, tá? Assim, convites são para ser assim, vangloriados, né? E no momento que tu me convidou, eu fiquei com o pé atrás, sabe? Eu tinha um monte de reunião, eu tinha muita coisa para resolver, realmente eu tinha. E eu disse, será que vou ou não vou? Aí a minha mulher disse, vai. Então eu vou lá e vou resolver isso. Que bom que a gente veio. A gente tem algumas dúvidas das pessoas e estamos abertos a qualquer outro momento também. Até que traga outras pessoas. Eu acho que uma pessoa a ser entrevistada na educação, acho que tu até errou, que deve ser Dona Nadir. Eu acho que ela é o grande nome da educação do município. Não é o João Batista, o grande nome da educação do município, mas sim a Dona Nadir, porque ela foi 12 anos secretária de Educação, ela foi, acho que, 16 anos diretora da José Rodrigues. Então, acho que o nome a ser escolhido, quando escolheu, eu fico até grato. Mas por que ela não escolheu Dona Nadir? Mas acho que é o nome a ser escolhido. Para a próxima vez, eu acho que tu tem que chamar. Boa dica, gente. Tá? Muito obrigada, gente. Esse foi o seu Estúdio 1, seu podcast. Um super abraço e até o próximo.